Olá e bem-vindo ao Revealing Revelation. Hoje vamos entrar em outra grande revelação encontrada nas diferenças dos evangelhos sinóticos. Então lembre-se, nós mostramos que o fim dos dias é uma porção chamada acima, que são 50 dias, seguidos por 14 anos, 7 anos de selos e 7 anos de trombetas. Tudo isso passa a ser compreendido quando você percebe que a revelação do fim dos dias são os evangelhos sinóticos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Lucas, depois Marcos, depois Mateus. Se você é novo por aqui, eu recomendaria assistir a alguns dos vídeos anteriores. Então, onde vamos entrar hoje e qual é essa diferença? Está na parábola da viúva que teve 7 maridos. Então, havia uma mulher, ela teve 7 maridos. Ela teve um marido, ele morreu. Teve um marido, ele morreu. Teve um marido, ele morreu. 7 deles todos morreram e então, eventualmente, ela morreu. E a questão se torna de quem ela é esposa quando ela está agora lá no céu com eles. Veja o que acontece. É bem louco, porque tudo se resume a quando você entende quais são as diferenças no evangelho. Então, quando você vê o que as pessoas chamam de contradição ou o que as pessoas chamam de discrepância, certo? Eles chamarão apenas de perspectiva. Cada vez que conseguimos mostrar a vocês que essas diferenças sempre revelam profecia, e eu vou mostrar como isso se conecta exatamente com essa história também. Então aqui estamos na versão de Lucas, no capítulo 20 de Lucas, e eles estão perguntando a Jesus, sobre quem será o marido dela, esses 7, uma vez que ela esteja lá no céu com eles. E Jesus respondeu e disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem havidos por dignos de alcançar aquele mundo, escute isto, e a ressurreição dentre os mortos nem se casam, nem são dados em casamento, nem podem já morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Uau, isso é muito poderoso quando você entende o que está sendo dito dentro das diferenças. Veja bem, há um grupo que é considerado digno e há outro grupo dentre eles que faz parte da ressurreição dos mortos e eles são chamados de filhos de Deus. Agora observe isto. Agora vamos para a versão de Marcos e então eu mostrarei a você quais são essas diferenças. Então, na versão de Marcos, no capítulo 12, e lembre-se, se eu esquecer de dizer em que capítulo estou, basta olhar para a direita. Então, em Marcos, capítulo 12, na versão dele, começando no versículo 24, Jesus respondeu e disse-lhes: porventura não errais vós. Viu isso? Então, em Marcos, logo de cara, ele diz: vocês não entendem? Vocês já não estão entendendo. Vocês já estão em erro. Não é uma loucura? Você não vê nada sobre erro no Evangelho de Lucas, apenas em Marcos e em Mateus. Isso é muito revelador, e você vai ver. Porque vocês não conhecem as Escrituras. Então eles erram porque não conhecem as Escrituras. Bem, quando você entende que Lucas é pré-tribulacionista, Marcos é mesotribulacionista, Mateus é pós-tribulacionista, quando você entende que todos eles são verdadeiros, quando você entende que aqueles que são pré-tribulacionistas estão conectados a Lucas, aqueles que são mesotribulacionistas estão conectados a Marcos, e aqueles que são pós-tribulacionistas estão conectados a Mateus. Quem é o grupo de Lucas? O grupo de Lucas são aqueles que estão em Cristo cheios do Espírito. O grupo de Marcos é mais ou menos, sabe, eles estão acreditando, mas não estavam prontos. Eles não foram diligentes. Sabe por quê? Porque eles não passam tempo estudando suas escrituras para conhecer o Senhor. E isso representa o mesotribulacionismo. O grupo de Marcos representa a casa de Israel e os gentios que são enxertados. Essa é a multidão do mesotribulacionismo. Vão à igreja e creem no Senhor, mas não estarão prontos na sua vinda, pois não conhecem nem estudam as Escrituras. Já a casa de Judá corresponde a Mateus. E claro, eles erram por não conhecerem as Escrituras, especialmente o Novo Testamento. É incrível. Veja o que diz novamente. Não estáis vós errados, portanto, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então isso é um verdadeiro golpe contra eles aqui em Marcos. Entende? Porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Versículo 26.
E quanto aos mortos que hão de ressuscitar, não tendes lido? Entende? Novamente, não tendes lido no livro de Moisés? Versículo 27. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vós, pois, errais muito. Nossa, isso não é de forma alguma o que Lucas diz, não é? E quando você entende que são grupos diferentes sendo abordados na profecia, é a profecia entrelaçada nas diferenças. Tudo começa a fazer sentido, ok? Então você vê esse erro em não ter entendido as escrituras conectadas a Marcos. Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo 22, no versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras. Você pensa que é o mesmo, mas não é, porque está em Mateus. É um grupo diferente, mas ainda há erro acontecendo, entende? Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. Certo? Então você está vendo outro erro, mas a conversa não é repetida com tanta intensidade quanto a de Marcos. Mas novamente há um erro por não conhecer as escrituras. Entende? Agora, se formos para 2 Coríntios, capítulo 12, este lugar que compartilhei com vocês muitas e muitas vezes no Apocalipse, porque é a revelação do que está acima em 14 anos. É a revelação em um capítulo que mostra a vinda do Senhor pré-tribulação, meio da tribulação e pós-tribulação. Há um arrebatamento e um retorno. E olhem para este primeiro grupo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, estes são aqueles 50 dias, é aquela porção acima. Portanto, são os 50 dias acima dos 14 anos, e é como um arrebatamento arrebatado ao terceiro céu. Olhem para o segundo. Conheço tal homem, então não em Cristo, não cheio do Espírito em Cristo como o primeiro, mas sabe mais ou menos. Sabe, eles acreditam em Cristo. E o que eles são? Eles são os que foram arrebatados para o paraíso. Esta é a grande multidão da metade da tribulação. E então você vê a terceira vez que ele está vindo até eles. Ele não traz fardo, ele vem até eles. Assim, temos o pré, o meio e o pós-tribulacionismo descritos aqui. Um arrebatamento e um retorno. E veja isto, o primeiro está em Cristo. Bem, deixe-me mostrar uma coisa. Se formos ao discurso de Lucas no capítulo 21, onde você vê o pré-tribulacionismo, que está no versículo 36, é por isso que está em Lucas 21, porque o de Lucas é o pré-tribulacionismo. Ouça o que diz: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Bem, vamos dar uma olhada nesta expressão, havidos por dignos. Veja só, ela é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento e está no versículo pré-tribulacionista de Lucas 21:36. E aí está ela, bem ali no nosso versículo em Lucas capítulo 20, versículo 35. Então, quem são os havidos por dignos de Lucas 21? O de Lucas 20, eles são os pré-tribulacionistas. Eles são os pré-tribulacionistas que serão capazes de obter aquele mundo. E então, o que dizer da ressurreição dos mortos? Quem é o grupo da ressurreição dos mortos? Bem, observe isso. Nós mostramos a vocês em ensinamentos que os pré-tribulacionistas são arrebatados, mas há um remanescente entre eles que foi escolhido para permanecer e servir ao Senhor, e nós vimos isso. Nós compartilhamos isso com vocês aqui em Lucas capítulo 12. No versículo 35 diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas luzes. Sede como homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas, para que, ao bater, logo possam abrir. Bem-aventurados os servos que o Senhor achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará assentar à mesa e os servirá. E continua: se vier na segunda ou na terceira vigília. Então este é o grupo da primeira vigília. Esta é a primeira vigília. E o que ele disse a eles? Que ele está prestes a ir para o arrebatamento pré-tribulacionista e ir para um casamento.
e que eles devem estar prontos quando ele retornar. Este é o grupo. A razão pela qual eles são considerados na conversa de Lucas, capítulo 20, com os considerados dignos, é porque ambos estão conectados àqueles que estão em Cristo, cheios do Espírito. Há aqueles que serão levados antes da tribulação, e dentre eles há aqueles que permanecerão para servi-lo, que colocarão suas vidas em risco e serão sacrificados por amor a ele, e eles farão parte da ressurreição dos mortos ou da ressurreição dos justos. Se você for ao capítulo 14 de Lucas, verá ambos mencionados novamente. Veja bem, no capítulo 14 de Lucas, você tem essa parábola do casamento, ok? Aqueles que são convidados sentam-se no lugar mais baixo. Você tem essa parábola do casamento acontecendo no capítulo 14 de Lucas. Deixe-me mostrar isso a você. No capítulo 14 de Lucas, no Eastward, para que você possa ver precisamente que há uma separação, porque há duas coisas que acontecem. Há uma festa de casamento, sobre a qual já compartilhamos. Existem dois casamentos do fim dos tempos, ao pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. É por isso que há um no Evangelho de Lucas e um mencionado no de Mateus, mas não no de Marcos. Mas em Lucas, veja o que vem a seguir. Então você tem o casamento pré-tribulacionista seguido por um grande banquete. A parábola do grande banquete só é mencionada em Lucas porque está conectada àquele grupo remanescente que fará parte da ressurreição dos mortos. E o que diz sobre aqueles que participarão deste banquete de casamento, que é o que lemos em Lucas 12, quando ele retorna do casamento? Veja isto: a recompensa deles será na ressurreição dos justos. Você está vendo isso? São duas partes sendo mencionadas em Lucas. É um único grupo sendo mencionado em duas partes. É bem louco como isso funciona, né? Bem, deixe-me mostrar outra coisa, porque você se lembra do que mais foi dito em Lucas? Dizia, e eles são filhos de Deus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, dizia que aqueles que vão no pré-tribulacionismo são os que estão em Cristo, cheios do Espírito, certo? Eles são aqueles que estão em Cristo. Bem, veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que diz sobre eles? Diz no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja bem, são aqueles que estão em Cristo, cheios do Espírito, que vão antes da tribulação, e um remanescente que permanece para sofrer com ele, para ajudar a trazer a grande multidão no meio da tribulação. Mas agora observe isto. Se formos para Lucas, capítulo 23, em Lucas, capítulo 23, você vê as últimas palavras que Jesus falou na cruz. Diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está vendo isso? Então, na cruz, aqui está uma diferença dentro dos evangelhos relacionada a isso, onde você tem essa conexão de ir e estar com o Senhor antes da tribulação, essa conexão com a próxima coisa com a qual você estará é o Senhor em seus braços. Mas você sabia que em Marcos e Mateus, nós fizemos um ensino sobre isso para vocês, que em Marcos e Mateus, em Marcos capítulo 15, versículo 34, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E em Mateus capítulo 27 ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabia que na concordância de Strong, desamparar significa ser deixado para trás? Você acha que Jesus acreditava que estava sendo deixado para trás quando disse isso na versão de Marcos e na versão de Mateus? Não. Você sabe do que se trata? Trata-se do que está acontecendo aqui. É a mesma coisa. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Então, o que acontece? Eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Eles estão sendo deixados para trás em Marcos, e eles estão sendo deixados para trás em Mateus até o fim dos selos e até o fim das trombetas. Você se lembra da história, na história da ressurreição de Lucas? Jesus estava vestido com um manto magnífico, que é como uma noiva, branco, radiante, bonito. Mas em Marcos, ele estava vestido de púrpura, e em Mateus, ele estava vestido de escarlate. Entende?
Assim como a besta, a mulher vestida montada na besta durante a tribulação, está vestida de púrpura e escarlate, porque as porções de Marcos e Mateus passarão pelos selos e depois passarão pelas trombetas. Tudo é revelado nas diferenças dentro dos evangelhos. Oro para que isso o abençoe.